Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu quero de coração agradecer a constância de vocês nos estudos das Escrituras. Eu leio o comentário aqui, eu leio todos os dias os mesmos nomes comentando aqui, essa constância de vocês, colocando aqui, mesmo que seja essa frase, até amanhã, que é a que eu mais gosto, que é o compromisso de que amanhã vamos estar estudando aqui novamente. Então, gratidão a todos vocês que acompanham a mensagem. Tem gente que acompanha pela TV, aí não dá para escrever uma mensagem, mas de qualquer maneira, nós temos tido uma constância aqui, tá bom? No estudo das Escrituras. E eu quero parabenizar vocês por isso. Gratidão. Vamos continuar firme estudando as Escrituras todos os dias. A gente está estudando aqui Mosias capítulo 4. O povo, né, do rei Benjamim, eles tiveram uma grande experiência. Você já teve uma grande experiência espiritual que impactou a sua vida? Eu já tive, né? Só que a experiência, ela tem aquele pico, é algo muito glorioso, né, que a gente pode ter, mas a gente não pode viver só de experiências do passado. Já pensou se toda vez que eu vou prestar o testemunho vai ser só de uma experiência que eu tive lá quando fui na missão? Né? Não, eu preciso ter experiências sempre. Não precisa ser experiências grandiosas, mas pequenas experiências como essa de estarmos estudando as Escrituras, de estarmos nos alimentando, sentindo a presença do Senhor na nossa vida. Uma impressão delicada, pequena, mas a gente está constantemente tendo experiência. É importante, né? A gente não vai conseguir sobreviver só com experiências lá do passado, tá bom? Então, eu agradeço aí. Inclusive, o rei Benjamim vai falar sobre isso. Ele fala sobre essa grande experiência, mas ele fala como conservar a remissão dos pecados. Lembra que eles têm o perdão dos seus pecados. Eles estão cheios de alegria e felicidade. E aí, então, é preciso que o rei Benjamim ensine eles como conservar essa remissão dos pecados. Então, ele começa a falar, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão estar cometendo pecado. Então, para conservar, vocês têm que se abster disso. Então, observe, vamos estudar aqui, vai ser bem interessante. Bom, antes eu vou ler um comentário aqui da irmã Rosilene Linda, né? Que tem tudo a ver com a mensagem que nós estamos compartilhando, né? Ela, é uma continuação da mensagem de ontem. Ela compartilhou aqui. O arrependimento, assim como nossas conversas, tem que ser diária. Nossas conversas, seja o nosso estudo diário aqui. Assim como o nosso estudo é diário, o arrependimento também tem que ser diário. Então, eles tiveram aquela grande experiência, mas eles precisam ter arrependimento diário e corrigindo a sua vida, assim como nós temos que ir corrigindo também. Então, eu gostei desse aqui. Ela colocou, sempre busquemos acreditar em Jesus Cristo, que deu a vida por nós. E aí ela agradece aqui pela mensagem e finaliza aqui, né, dizendo até amanhã, que é o compromisso de que ela vai estar aqui conosco novamente, acompanhando a mensagem, assim como todos vocês aqui escrevem também. Então eu gostei dessa parte. É a constância, né? Mesmo que a gente vai observar que mesmo eles tendo essa grande experiência, ainda assim eles precisam ser constantes em viver os mandamentos do Senhor. Então vamos continuar aqui no versículo 11, que diz assim, Mosias capítulo 4, versículo 11. Digo-vos novamente, como disse antes, que, como haveis adquirido o conhecimento da glória de Deus, ou seja, de que haveis conhecido a sua bondade, experimentado o seu amor e recebido a remissão de vossos pecados, e a causa tão grande, que causa tão grande alegria em vossa alma. Ainda assim, quisera que vos lembrasseis sempre e guardasseis a memória da grandeza de Deus, e de vossa própria nulidade, e a sua bondade e longanimidade para conosco. Indignas criaturas, que vos humilheis com mais profunda humildade, invocando diariamente o nome do Senhor, permanecendo firmes na fé naquilo que está para vir, que foi anunciado pela boca do anjo, ou seja, o próprio Cristo ali que viria. Então, veja que o rei Benjamim, ele usa palavras fortes aqui, indignas criaturas, nulos, né? Lembrar da nossa nulidade perante Deus, que Deus ele tem todo o poder. Então, ele fala para nós nos conservarmos fiéis. Ou seja, eles tiveram essa grande experiência aqui, perdão dos pecados, estão cheios de alegria. Então, eles foram justificados, né? O que é ser justificado?
os pecados que nós fizemos está justificado porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Bom, então ele justificou. Olha, eu paguei esses pecados aqui. Ninguém pode nos acusar desses pecados. Mas a gente é falho e continua errando. Então, o que acontece? Aqui o rei Benjamim vai ensinar sobre manter a remissão dos pecados, a remoção desses pecados, para que nós não pequemos novamente. Claro que vamos pecar, mas ele fala sobre continuar nesse caminho do convênio aqui, tá bom? Então, eu achei interessante aqui, né? Ou seja, ele quer também que nós sejamos santificados, ou seja, temos o perdão do pecado, mas que o nosso coração rejeite o pecado, não se volte mais para o pecado. O versículo 12 aqui, então, continua, né? Ele faz uma promessa aqui no versículo 12. E eis que vos digo que se fizerdes isso, o quê, né? Ele tinha falado aqui no versículo 11, que deveriam fazer. Acreditar em Cristo, colocou aqui também, esperar a vinda de Cristo, que foi anunciado pela boca do anjo aqui. E aqui ele falou, ó, invocando diariamente o nome do Senhor, permanecendo firme na fé. Então, firme na fé em Cristo, invocar o nome do Senhor diariamente. O que ensinou antes, né, desses versículos que nós estudamos hoje? Pelo que eles estavam orando? Pelo perdão dos pecados, e eles receberam. Então é isso, né? Então, aqui no versículo 12, então, ele vai falando, né? Eis que vos digo que o que fizer isso, ou seja, fizer as coisas que eu acabei de ler, sempre vos regozijarei, estareis cheios do amor de Deus, e conservarei sempre a remissão de vossos pecados. Então veja, eles receberam a remissão do pecado, mas para conservar essa remissão do pecado, eles deveriam sempre orar ao Senhor, buscar ao Senhor, como nós devemos fazer, ou seja, o arrependimento diário, né? Como o comentário da irmã que eu acabei de ler aqui. E aí ele continua aqui. E crescereis no conhecimento da glória daquele que vos criou, ou seja, do conhecimento daquilo que é justo e verdadeiro. Então ele fala sobre conservarmos, né, a remissão de nossos pecados, ou seja, permanecermos. E aí então ele vai falar aqui sobre coisas que nós devemos fazer e coisas que nós não devemos fazer para ter sempre a remissão de nossos pecados. Ou seja, ter essa alegria sempre na nossa vida. Então também não é somente numa grande experiência que eu vou ter o Espírito do Senhor cheio dentro de mim. Eu posso estar trabalhando e cheio do Espírito do Senhor. Por quê? Porque eu busco diariamente o Senhor, invoco o nome do Senhor, peço perdão pelas minhas falhas, vou procurando ver o que eu posso melhorar. O Senhor vai me falando o que eu posso melhorar, né? O Senhor vai indicando ali. Continuando aqui, vamos lá, o versículo 13. Do versículo 13 até o versículo 26, ele vai falando do nosso comportamento para com o próximo. E especificamente sobre os necessitados, né? Sobre os mendigos, né? Pessoas que não têm, inclusive, ele usa realmente palavras fortes aqui, né? Os pobres, mendigos e necessitados. Qual deve ser o nosso comportamento para com essas pessoas? Lembrando, né, que aqui no discurso ele mesmo vai falar que nós todos somos mendigos, porque todos nós necessitamos de Deus. Tá bom? Então vamos lá, do versículo 13 ao 26 é esse tema, só que a gente só vai aqui até o versículo 10, tá bom? Para amanhã a gente continua. Vamos ver se a gente chega no 10 aqui, que agora já deu 9 minutos de mensagem, já vai dar, eu estou no 13 ainda. Vamos lá, o versículo 13 diz assim: E não tereis desejo de ferir-vos uns aos outros, mas sim de viver em paz e dar cada um de acordo com o que lhe é devido. Aqui fala sobre não ter o desejo de ferir uns outros, né? De fazer maldade. Então, ou seja, ter um coração mais puro. Aqui eu lembrei do discurso também do presidente Nelson sobre sermos pacificadores, tá bom? Porque fala não somente não somente só nós viver em paz, mas também dar a cada um que é devido, ou seja, ajudar as outras pessoas, sermos pacificadores na vida das outras pessoas. 14 diz assim: Não permitireis que vossos filhos andem famintos ou desnudos, nem permitireis que transgridam as leis de Deus, e briguem e disputem entre si, e sirvam ao diabo. O
que é o mestre do pecado, ou seja, que é o espírito mau de quem nossos pais falaram, sendo ele inimigo de toda a retidão. Então, aqui, né, fala sobre nós não permitirmos que o inimigo também ataque nossa família. Nós devemos ser os provedores, né, não permitir que eles passem necessidades físicas, como ele falou aqui, não permitir que os filhos andem desnudo, né? Então, também cumprir a parte física, mas também a parte espiritual, como ele falou, que eles transgridam as leis de Deus. Criar os filhos na doutrina, ensinando ali o evangelho. Fazer questão que eles vão na igreja, nas atividades. É isso que nós devemos fazer. É um recurso, né? Mas o evangelho ele deve ser ensinado no lar aqui. Versículo 15. Ensiná-lo-eis, porém, a andarem no caminho da verdade e sobriedade. Ensiná-lo-eis a amarem uns aos outros e a servirem uns aos outros. Eu acho lindo isso que ele fala. Ele ensina sobre não brigar. Mas agora não somente sobre não brigar, mas amar uns aos outros, tá bom? Não basta somente eu não fazer mal para as pessoas. Eu tenho que fazer o bem às pessoas, né? E aqui veja que o discurso ele é voltado, centralizado, primeiramente para a nossa família, tá bom? Primeiramente cuidar. Até deixa eu ler um outro versículo aqui que eu pulei, né? Quando eu estava lendo esses versículos aqui, eu lembrei de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: porém, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Segundo o apóstolo Paulo aqui, uma pessoa que não cuida da sua própria família, né, é pior do que um infiel, tá bom? É pior. Então vou ler de novo aqui, ó. Porém, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então de nada adianta, né? Eu me preocupar e procurar fazer visita, ajudar os outros, mas no lar eu não poder aplicar ou ajudar minha esposa, minha filha, ajudar que nós possamos estar nesse caminho, tá bom? Versículo 16. Também vós mesmos socorrereis os necessitados de vossos socorros, e dareis de vossos bens aos necessitados, e não permitireis que o mendigo vos peça em vão, afastando-o para que pereça. Então aqui ele fala que nós mesmos devemos ajudar as pessoas. Se você pode, né, tenha uma maneira de ajudar, ajude, tá bom? Muitas vezes nós somos ministradores, vamos nas casas das pessoas e nós podemos ajudar. Se nós temos como ajudar, a gente já vai lá e ajuda aquela pessoa, tá bom? Depois só relata, né? Tem que relatar para presidente da sua socorro, para o presidente do quórum, tá bom? Para eles estarem cientes da situação, mas você já resolveu, tá bom? Relatar é algo normal, né? A gente assiste aí no templo, vê esse padrão de relatar, né? Eles faziam, o Senhor dava uma ordem, eles faziam e ele relatava. Então, se você tem uma designação, você cumpre a designação e relata como foi o cumprimento dessa designação aí, tá bom? Vamos lá aqui, então, a gente observou que ele fala sobre ajudar, né? Sobre que nós mesmos devemos socorrer os necessitados aqui. Aqui no caso ele falou para não deixar o mendigo, né, pedir em vão ali as coisas que ele necessita. Eu separei várias escrituras no Velho Testamento aqui, mas não vai dar tempo de ler, né, que fala justamente do cuidado que o Senhor tem ali sobre os órfãos, viúvas, pessoas estrangeiras. Então também no Velho Testamento tem muito esse cuidado aqui de ajudarmos uns aos outros. Versículo 17, talvez digais, né, quando a pessoa não consegue ajudar ali, ou o mendigo pede ele e a pessoa nega, ele coloca essa frase aqui, ó, talvez digais, né, talvez a pessoa não ajude por conta de pensar assim: o homem trouxe sobre si a sua miséria, portanto, deterei a minha mão, e não lhe darei do meu sustento, nem repartirei com ele os meus bens, a fim de que ele pereça, a fim de que ele não padeça, porque os seus castigos são justos. Bom, então aqui é a pessoa fazendo um julgamento, né? Olha, eu acho que a pessoa está passando por isso porque ela merece isso, então eu não vou ajudar, senão eu vou estar cortando o castigo dela, já está julgando ali completamente a pessoa. E aqui o rei Benjamim vai falar realmente que não devemos agir assim, né? Versículo 18. Digo, porém, que o homem que faz isso tem grande necessidade de arrepender-se
e a menos que se arrependa do que fez, perece para sempre e não tem lugar no reino de Deus. Então, a pessoa que age dessa maneira, com esse pensamento aqui, né, de não ajudar porque acha que a pessoa trouxe sobre si aquela situação ali, ele não pode entrar no reino de Deus, né? Ele não pode entrar. Aqui eu lembrei lá de Mateus 19, né, versículo 24, que Jesus fala, né? Inclusive, quando Jesus fala aqui em Mateus 19, ele tinha acabado de encontrar um jovem rico, e o jovem rico guardava os mandamentos, e aí o que me falta ainda, né, foi a fala do jovem rico, e o Senhor falou, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem e me segue. Porém, ele saiu triste, né, porque ele possuía muitas coisas. E uma das falas depois que o jovem rico saiu, Jesus Cristo diz, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Tem várias explicações, né, sobre essa passagem aqui de escritura. Aqui não está ensinando que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Assim como tem pessoas ricas que ajudam o próximo e é humilde, também nós temos pessoas pobres, né, que não ajudam ninguém, né, não é porque não tem, né, porque aqui o rei Benjamim ele vai falar que cada um tem que ajudar com aquilo que pode, tá bom? Então tem pessoas que são pobres, mas que são orgulhosas também, né? Então não é questão de dinheiro aqui. Mas enfim, quando ele fala aqui sobre é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu, é porque na tradição árabe, né, o fundo de agulha era uma tenda na qual o camelo entrava, né? Tá bom? E para ele entrar nessa tenda aí, ele tinha que se ajoelhar e ir se arrastando para entrar, né? Para ele conseguir entrar nessa tenda aí para se abrigar da tempestade de areia, coisa assim. Só que para ele conseguir entrar, ele tinha que se despojar das coisas que ele carregava nas costas, né? Não ele se despojar, né? A pessoa tinha que tirar dele ali. Então isso simboliza, né, que assim como o camelo, ele tem para entrar no fundo da agulha ali, né, que é o nome da tenda. Para ele entrar lá, ele precisa tirar a sua bagagem. Também para entrarmos no reino do céu, nós temos que tirar a nossa bagagem. A gente não vai levar ouro, prata para o céu, tá bom? Então essas coisas, esses bens materiais que nós temos, servem também para abençoar a vida de outras pessoas, abençoar a nossa família, conforme o discurso do rei Benjamim, centralizado na família, mas aqui ele começa a expandir, a abençoar outras pessoas. Aliás, a definição da palavra autossuficiente é isso. Você ter o suficiente para você e sua família e também poder ajudar os outros. Isso é ser autossuficiente, é ter para você e ainda poder abençoar a vida de outras pessoas. Versículo 19 diz assim, pois eis que não somos todos mendigos, não dependemos todos do mesmo ser, sim, de Deus, para obter todos os bens que temos, tanto alimentos como vestimenta, ouro, prata, riqueza e toda espécie de coisas que possuímos. Então todos nós dependemos de Deus, todos nós somos mendigos, né? Somos dependentes do nosso Senhor. Então um mendigo negando para o outro ali, não dá, né? A gente tem que procurar se ajudar aqui na terra. E aqui o versículo 20, para finalizar a mensagem de hoje, o versículo 20 dá o exemplo, né? Ele coloca o exemplo do próprio Senhor que acabou de atender a oração deles. O que eles pediram? Eles não pediram perdão do pecado. O Senhor concedeu, o Senhor não permitiu que eles pedissem em vão. Também a gente não pode permitir que uma pessoa, um necessitado, um mendigo ou alguém que nos pede, peça em vão. Veja aqui o exemplo aqui no versículo 20, dizendo assim, eis que mesmo agora haveis invocado o seu nome, suplicado a remissão de vossos pecados. E permitiu ele que pedisseis em vão? Não. Ele derramou sobre vós o seu espírito e fez com que se enchesse de alegria o vosso coração e fez com que se fechasse a vossa boca de que não pudesse exprimir. Tão grande era a vossa alegria. Aqui fala que o Senhor fechou a boca deles, é que eles ficaram numa alegria tão intensa que eles não tinham palavra para expressar. Eles não conseguiam expressar o tamanho da emoção, a felicidade que eles tinham, tá bom? E eu vou finalizar com uma pergunta,
tá bom? Quem quiser colocar aí nos comentários, aí eu acho que vou escolher uma das respostas para me colocar aqui. Por que uma pessoa ela deixa de ajudar ao próximo? Né? Tem várias respostas, né? Vou pegar só uma. Mas aí eu começo o vídeo de amanhã com essa resposta, porque vai ser uma continuação, tá bom? Amanhã a gente continua do versículo 21 em diante, então vai ser a continuação. Por que uma pessoa deixa de ajudar o próximo, tá bom? Então essa é a pergunta que eu deixo finalizando aqui para vocês. Mas não esqueçam de, no final da resposta de vocês, ou o comentário que vocês forem colocar aqui no YouTube, não esqueçam de dizer até amanhã, tá bom? Que é um compromisso de que amanhã vamos estar novamente aqui estudando as Escrituras. Compartilhe essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.